Profissional da saúde, alguma vez você já pensou que sim, é muito mais possível você faturar R$ 20.000 por mês com os seus atendimentos? Você acha que isso é impossível? Isso é muito surreal? Você acha que isso não vai acontecer? Tá muito enganado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível e vou te mostrar também os 4 passos que você deve começar a dar a partir de agora para você se manter cada vez mais próximo e um dia bater a sua meta de faturar R$ 20.000 por mês com seus atendimentos. Claro, ser bem feliz com isso e super reconhecido. Eu sou Luciana Ramos, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde eu compartilho conteúdo para ajudar você, profissional da área da saúde, fisioterapeuta, profissional de educação física, dentista, médico, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, a viver muito bem da sua profissão, dos seus atendimentos e, claro, fazendo os pacientes muito mais felizes e com um tratamento muito melhor. Bom, é o seguinte, como é que você pode faturar R$ 20.000 por mês com atendimentos, tá? Tem algumas formas, tá? Então aqui nesse vídeo eu separei para você 6 situações para você entender como isso é possível. Então quando a gente fala faturar R$ 20.000, você vai precisar primeiro fazer o quê? Conta! Eu sei que a gente tem um pouco de alergia, mas é preciso para a gente se colocar no caminho certo, tá? Então como é que a gente consegue faturar R$ 20.000 por mês com atendimentos? Primeira situação, se você tiver 200 pacientes pagando um ticket médio de R$ 100, você bate um faturamento de 20 mil, tá? Se você tiver 134 pacientes pagando um ticket médio de R$ 150, você bate um faturamento de 20 mil. Se você tiver 100 pacientes pagando um ticket médio de R$ 200, você bate o mesmo faturamento de 20 mil. Se você tiver 80 pacientes pagando um ticket médio de R$ 250, 20 mil de faturamento. Se você tiver 67 pacientes pagando um ticket médio de R$ 300, você atinge R$ 20.000 por mês de faturamento com seus atendimentos. E se você tiver 58 pacientes pagando R$ 350, você também fatura R$ 20.000 por mês. O que você consegue perceber analisando essas 6 situações diferentes que eu estou te apresentando nesse vídeo? Para aí 3 segundinhos e veja aqui, tá? É o seguinte, você tem que entender que quanto maior for o seu ticket médio, menos pacientes você precisa atender. Porque é o seguinte, quando a gente fala em faturamento, a gente tem que pegar o faturamento, dividir por quanto cada paciente paga, que é o ticket médio, vamos assim dizer, e a gente vai ter um número de pacientes que a gente vai precisar atender. Então, você precisa entender que quanto maior for o seu ticket médio, menos pacientes você vai precisar atender. Olha essa situação aqui, tá? Se você tiver 200 pacientes pagando R$ 100, o seu ticket médio é bem baixo. Se você tiver 58 pacientes pagando R$ 350, o seu ticket médio é bem mais alto, mais que o triplo, e você precisa de bem menos pacientes para você atender. Só que para e pensa o seguinte, ter 200 pacientes pagando R$ 100 é fácil? Não, você vai ter que ter um volume de atendimento muito grande. Nem muitas vezes o profissional que atende convênio consegue, porque muitas vezes você tem que entender também que a capacidade de atendimento não vai suportar um quantitativo desse. Então, talvez isso aqui seja muito difícil você conseguir. 200 pacientes pagando R$ 100. Não é só jogar o preço para baixo, que eu vou conseguir no volume. Não, às vezes você não vai conseguir fazer volume por conta da sua capacidade de atendimento. Você tem um limite de atender pessoas, né? Você tem uma agenda. Então, quanto maior for o seu ticket médio, menos pacientes você vai precisar atender. Só que, para você ter um ticket médio maior, é fácil também você ter um número menor de pacientes, mas pagando mais caro? Não, não é fácil. Principalmente dependendo do seu posicionamento, da posição que você tá. Por exemplo, se você é recém-formado, claro que é difícil você começar com preço alto. Se você está começando um negócio, é difícil você começar com preço alto. Se você, dependendo da região da sua cidade onde você está, dependendo da sua cidade, dependendo do contexto, isso também vai ser difícil. Então, o que eu quero te mostrar é que muitas vezes o extremo, tanto para baixo quanto para cima, ele é difícil.
Então, essas situações aqui, tanto a situação 1 quanto a situação 6, elas são mais difíceis. Então, o que que a gente tem que começar a entender? Que a gente tem que vir aqui, ó, para média. Então, para e pensa, tá? É muito barato eu cobrar R$100 de ticket médio aqui no meu negócio. Então, tá, eu não consigo ter um volume de 200 pacientes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar aqui, tá? É só um exemplo para você entender. Não necessariamente você tem que cobrar R$150. Não é isso que eu tô falando, tá? É para você entender que talvez você vai ter que cobrar um preço um pouquinho mais alto, claro que isso tudo tem uma análise para você fazer, tá? Eu quero te explicar a estratégia, eu não vou te ensinar minuciosamente, senão eu ficaria aqui a minha vida toda te ensinando sobre isso, tá? Mas é só para você entender a estratégia. Então, você tem que cobrar um pouquinho mais caro para que você consiga ter o número de pacientes o volume de pacientes que o seu negócio vai comportar atender. Então, o extremo é muito difícil. Então, não é para trabalhar com pouco paciente, tá? Desculpa, com pouco paciente cobrando muito, porque vai ser muito difícil você chegar nesse patamar, começar assim, é totalmente uma contraindicação. E também é difícil você começar muito baratinho e ter um volume grande e conseguir manter esse volume. É difícil, é trabalhoso também, não é muito recomendado, não é muito legal. Então eu quero mostrar aqui como é que isso é possível e os extremos são os pontos mais difíceis para você começar e é importante você se concentrar na média, tá? Então aqui eu vou falar com você 4 passos para você seguir, para você faturar R$20.000 por mês com os seus atendimentos. Antes de eu te falar, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo liberado aqui para ajudar no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio. E também não deixa de deixar o seu like aqui, que é uma forma de você me ajudar a produzir conteúdo aqui para ajudar no seu desenvolvimento, tá? Então é uma forma, você me ajuda e eu te ajudo também. É justo, né? Então vamos lá. Primeiro passo. Para você faturar R$20.000 por mês é um processo, tá? Muita gente acha que assim, tipo, eu tô um mês tentando e não faturei 20 mil. Ah, né, bebê? É difícil, né? Tipo assim, se fosse fácil, tava todo mundo aí faturando acima dos seus 20 mil. Não é um processo que vai acontecer do dia pra noite, né? Porque você viu aqui na situação, se você vai ter que ter um volume de pacientes, obviamente, que te pague um ticket médio considerável para você fazer esse faturamento de 20 mil. Então, não vai ser do dia para a noite. É um processo que você vai precisar percorrer. Então, nesse caminho de faturar 20 mil, você tem que entender que é um processo. É uma estrada, é uma viagem que você vai ter que percorrer. Eu tenho alunas do treinamento M2P que faturam 20 mil, que faturam até mais do que 20 mil. E quanto tempo elas conseguiram? Cara, teve aluna que conseguiu em 1 ano, teve aluna que conseguiu em 2 anos, teve aluna que conseguiu em 3 anos. Nossa, mas 3 anos? Sim, ela chegou 2, 3 anos para chegar aos 20 mil, mas ela foi sendo muito bem remunerada ao longo desse processo. Então, ela não ficou sem trabalhar e tipo, agora eu tô faturando. Não, ela foi faturando cada vez mais para chegar nesse volume de faturamento. Então, o legal é esse também, que nessa busca dos 20 mil, você vai ganhando bastante dinheiro por isso também, porque você vai aumentando o seu faturamento e você vai sendo pago para você chegar a isso, entende? Então, é um processo, cada um tem um tempo, né? É difícil falar assim, em média você vai levar tanto tempo. É muito difícil, porque dependendo, por exemplo, um recém-formado vai demorar mais tempo? Vai. Quem tem mais tempo pode ser quem já tem um número de pacientes considerável. É mais fácil? É inegável que é. Então, é um processo e cada um vai ter o seu tempo. Não pode ficar se comparando com as pessoas. Tem que entender o seu caminho e você se manter firme nesse processo, tá? Então, para você conseguir o que poucos conseguem, é preciso que você faça o que poucos fazem, tá? Eu vejo assim, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Me conta quem não quer. Me conta aqui quem não quer trabalhar menos e ganhar muito mais. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Para chegar nesse nível
de um dia trabalhar menos e ganhar mais, você vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito. Não vai ser, tipo, fazendo uma coisinha. Não vai ser, tipo, em um mês a minha vida mudou. Agora eu trabalho muito menos e ganho muito mais. Isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Foge disso. Porque na vida real, para você chegar a um patamar que você vai trabalhar menos e ganhar mais, você vai ter que ralar muito, 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 muito. Vai ter que bater muito jaleco, vai ter que atender muito para chegar nesse nível. Não vai ser rápido, não vai ser facinho, não vai ser do dia para noite, tá? E quanto mais tarde você começar, mais tarde você vai alcançar. E quando a gente fala de faturar 20 mil, às vezes o profissional pode falar assim, mas o que eu ganho tá bom. Eu vou te trazer só uma reflexão. Pode estar bom para você hoje, mas você sabe o dia de amanhã? Você sabe se daqui a 5 anos você vai estar conseguindo atender nesse ritmo? Você sabe como é que vai ser a sua aposentadoria? Porque às vezes quando a gente é mais jovem, a gente não pensa que a gente vai envelhecer. Você já parou para pensar se com 55, 60 anos você vai estar conseguindo manter esse rendimento que você está tendo hoje, esse volume de atendimento que você tem hoje? Então, minha gente, vamos aproveitar enquanto a gente é jovem, né? Enquanto a gente ainda aguenta trabalhar bastante, para a gente fazer também a nossa reserva. Seja de aposentadoria, seja de se você quiser sair de licença maternidade, seja se você quiser comprar a sua casa. É hoje que você tem que começar. Não é, depois eu começo, agora não é o melhor momento. Pode ser que no futuro é que não seja o melhor momento. Pode ser que você não vá conseguir. Pode ser que alguma coisa, não tô rogando praga não, mas essa é a vida, gente. Pode ser, a gente sabe se a gente daqui vai conseguir atender, se vai conseguir acontecer alguma coisa. A gente não sabe, então o que a gente pode fazer? É começar hoje. Hoje é sempre o melhor dia para começar. Outra coisa, é fácil faturar 20 mil? Não, não é fácil. Eu vou ter que trabalhar muito? Claro que vai. Claro que vai. Você acha que as pessoas que ganham muito trabalham pouco? Só na novela da Globo. Na vida real não é assim. Se você vê um profissional que ganha bem, fatura bem, é porque ele trabalha muito e ele tem muitas responsabilidades. Então, não tem essa historinha de tipo, eu quero faturar 20 mil e não quero atender muito. Então, não é pra você. Tô sendo bem sincera e bem transparente. Agora, é impossível? Obviamente que não. Eu tenho muitas alunas de treinamento M2P que estão faturando 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mil reais por mês. Agora, elas trabalham muito, elas se dedicam muito, elas têm muito diferencial, elas seguem estudando tanto a parte técnica quanto a parte de atração, conversão, fidelização, gestão. Então, tem que ser merecedor de você ter um faturamento de 20 mil. Por quê? Em sonho, não vai acontecer. Se você só desejar, não vai acontecer. Você tem que ser merecedora de fazer acontecer, tá bom? Então, entenda que faturar 20 mil reais por mês é um processo, não vai ser rápido do dia para a noite, tá bom? Segundo passo, você tem que atrair novos pacientes, tá? Então é o seguinte, ali nas situações, eu te mostrei algumas situações onde você pode precisar de menos pacientes aumentando o seu preço, certo? Só que não é por aí que a gente deve começar. Primeiro, você tem que atrair novos pacientes. Por quê? Porque você tem que aprender a gerar demanda. Você tem que mostrar para as pessoas que você tem uma procura constante. Então, quanto mais pacientes você tem, mais fácil é para você subir o preço. Por quê? Porque você sabe gerar uma demanda, uma atração constante de pacientes e você mostra para as pessoas assim, olha só, eu sou uma profissional muito bem desejada. As pessoas querem ser atendidas por mim. O meu consultório está sempre procura. As pessoas querem consumir o meu serviço. Eu sou mais disputada. A bola tá comigo. Então, quando você consegue atrair e consegue gerar uma demanda constante, você inverte essa posição. E claro que é muito difícil você subir o preço quando você tem pouco paciente, quando você tem pouca procura. Porque para e pensa, se você hoje você está com uma baixa procura, é porque você não está sabendo gerar demanda. E aquela pessoa que vem, se você cobrar caro, a pessoa, pode assim, nossa, é caro, mas tá vazio, nossa, mas tá
tem 1000 horários aqui, eu posso marcar vários horários, é tipo assim, tem alguma coisa estranha. Então, o primeiro passo é você saber atrair paciente, porque sem isso vai ficar muito difícil, é até incoerente. Como é que vai subir o preço com pouco paciente? Se já tá difícil com o preço, fechar paciente, subindo o preço vai ficar mais difícil, concorda? Então, tem que saber atrair novos pacientes para você ter um volume. Primeiro você tem que ter volume de pacientes para depois você dar o próximo passo, que é você aumentar o seu valor percebido. Preste atenção, ainda não falei no preço. Você depois de saber atrair novos pacientes, ter uma boa demanda, aí sim você tem que aumentar o valor percebido pelo cliente, pelo paciente. Como é que você vai fazer isso? Você vai mudar o seu posicionamento, tanto com novos pacientes e principalmente com seus atuais pacientes. Você mudando o posicionamento, que é a forma como você se comunica, é a forma como você promove uma experiência para os seus atuais pacientes, quanto para os novos que estão chegando, os diferenciais que você entrega, o relacionamento que você tem com seus pacientes. Quando você consegue mudar alguns desses elementos que eu citei agora, que fazem parte do seu posicionamento, você começa a gerar mais valor para as pessoas. Você começa a se posicionar como um profissional diferenciado, como um profissional de referência para os seus atuais pacientes. E com isso, você mudando o seu posicionamento com seus atuais pacientes e também com as novas pessoas que estão chegando, com os novos pacientes, você começa a se colocar num posicionamento mais elevado, mais diferenciado, mais profissional, mais inovador. Então, as pessoas começam a ter uma nova percepção do seu trabalho. Nossa, que moderno, nossa, que inovador, nossa, que diferente, nossa, nunca fui atendida assim, nossa, olha que legal que tá fazendo esse profissional, nossa, olha a atenção que me deu, nossa, olha isso aqui. Então, as pessoas começam a ver você de forma diferenciada. E aí, você começa a gerar maior valor percebido. E com isso, fica mais fácil você subir o preço. Por quê? Porque se você simplesmente subir por subir, a pessoa vai falar assim, nossa, não tem nada de diferente aqui, por que está subindo tanto o preço? Certo? Então, primeiro você muda todo o seu posicionamento, todo o valor percebido e depois você aumenta o preço. Por quê? O contrário pode não funcionar muito bem. Então, o paciente, obviamente, ele vai pagar por algo extremamente diferenciado e com diferenciais reais. Não é tipo assim, eu tô sempre me qualificando para atender melhor, entregar mais qualidade. Isso é o que todo mundo faz. Isso já não é mais diferencial. O paciente já não está mais caindo nessa conversinha porque ele vai no profissional A, ele fala isso, ele vai no B, também fala isso, o C também faz muito curso, o profissional D também está sempre se qualificando, sempre participando de congresso, sempre fazendo curso. Então, isso não é mais diferencial. Tem que vir com novas coisas, porque isso todo mundo sabe que tem que fazer. Isso já não é mais diferencial. Todo profissional da saúde sabe que a gente tem que estar constantemente se atualizando, fazendo curso, participando de congresso. Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Agora, o problema é os profissionais não saberem o que efetivamente eles têm que fazer. Então, o paciente ele não está mais aceitando, ele está mais exigente também. Ele vai pagar por algo diferente, diferenciado e com diferenciais reais agregados à experiência de atendimento e tratamento. Então, desde o momento que você se comunica, desde uma estratégia de atração, ele já tem que ver um diferencial seu. Desde o momento que ele entra em contato para pedir uma informação de quanto é, como é que marca a consulta, horário de funcionamento, seja lá o que for, até todos os atendimentos dele. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. É ir por esse caminho. Então, você vai precisar atrair novos pacientes e aumentar o valor percebido. E o quarto passo que você tem que dar é você participar da imersão M2P. Bom, depois de já ter ajudado mais de 5.000 profissionais, através dos meus cursos e treinamentos, ter feito muitos profissionais muito felizes, muito bem remunerados, faturando 20 mil e acima disso, como eu já falei, eu sei o caminho
que você, profissional da saúde, deve percorrer para você conquistar novos pacientes, atingir a sua agenda completa e faturar até 20 mil reais por mês sem a necessidade de investir em divulgação. E é esse caminho, através das únicas 7 fases comprovadas e completamente validadas por mim e por mais de 5 mil alunos, que eu vou começar a te ensinar na Imersão M2P. Esse é um evento inédito, exclusivo, então o que você tem que fazer é só clicar no link aqui que está embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, fazer a sua inscrição e assistir às 3 aulas inéditas que eu estou preparando, onde eu vou te mostrar os erros que muitas vezes você está cometendo nesse processo de conquistar novos pacientes, se tornar uma referência profissional, o que te afasta da sua agenda completa e ter novos pacientes, erros que muitas vezes a gente comete sem nem se dar conta que a gente está errando. Sabe por quê? Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende atração de pacientes, a gente não aprende posicionamento, a gente não aprende que a gente primeiro precisa aumentar o valor percebido, a gente nem aprende que quanto a gente tem que cobrar pelo nosso atendimento. E se a gente não aprende, vamos combinar que tá mais do que na hora do que a gente aprender isso? Então é isso que eu vou te ajudar de uma maneira muito simples, muito leve na Imersão M2P. Vai acontecer de 8 a 19 de julho, mas só vai poder participar quem realmente se cadastrar para participar, e você se cadastrando, você vai receber o link das aulas, tá? As aulas são gravadas, então você pode se programar para você assistir no melhor horário para você, desde que você assista dentro do prazo, porque ela vai acontecer até o dia 19 de julho de 2021. Combinado? Então, se você quer descobrir esse método que está fazendo os profissionais da saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, médicos, conquistarem novos pacientes, serem reconhecidos pelo seu trabalho diferenciado e estarem faturando cada vez mais, clica aqui nesse link e vem participar da Imersão M2P. Espero que você tenha gostado e agora o seu caminho continua na Imersão M2P. Um beijo, até lá, tchau, tchau!